Pois é, tudo bem com vocês aí, pessoal? Eu por aqui de novo, o Marcelão. Deixa eu falar pra vocês. Nós não somos um canal de fofoca, né, que fica falando do relacionamento dos outros. Tampouco somos um canal de gamers, porque os personagens que estão envolvidos aqui hoje são gamers, são streamers, pessoas que estão streamando aí vida fora. E nós vamos falar hoje do relacionamento desses dois, né? Então, que é uma coisa que a gente fala aqui sempre. A gente veio falando na última semana sobre depressão, principalmente sobre o caso do Whindersson Nunes, falamos bastante sobre depressão, e aí hoje a gente vai falar de um outro personagem que também vive em depressão contínua, já passou por alguns episódios mais graves de depressão, inclusive pensando em atentar contra a própria vida, e hoje superou, não, hoje não, já superou faz um bom tempo, veio de baixo, evoluiu, hoje é um dos principais, se não o principal game player do Brasil, streamer do Brasil, e um cara de uma... se tem alguma coisa que é unanimidade nesse Brasil é que o Gaules, que é esse cara que aparece aí com o chapeuzinho da Red Bull, uma coisa que é unanimidade é que é um cara de gente boa, que tem diversas obras sociais, diversas coisas que ele faz que ajuda os outros. Então o Gaules é uma unanimidade nacional dentre os streamers, os game players. E ele vem passando aí por alguns episódios de relacionamento tanto quanto confusos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar sobre, de fato, se o passado importa. O passado de uma pessoa importa para vocês? Aquela pessoa teve dos 17, 18, 20 anos, foi solta na pista ou solto, né? Tudo que eu tô falando aqui para o masculino serve para o feminino e vice-versa. Solto na pista, aproveitou tudo, teve diversos relacionamentos, beijou na boca à vontade, foi pro carnaval e beijou pelo menos uns 20 na boca aí. Isso é normal, isso é legal, isso é bacana. Como é que é para vocês isso? Né? O que vocês acham disso? Como é que a gente encara isso? Dá para superar essa história do Gaules? Né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Se o passado realmente importa, e vamos usar aí como personagem principal, como guia para o que a gente vai falar, essa história do Gaules. Vou falar para vocês aí sobre o relacionamento do Gaules com a Beatriz Botino, tá bom? Passado realmente importa? Existem pessoas emocionalmente dependentes que não conseguem ficar sozinhas, que estão num relacionamento, terminam o relacionamento, imediatamente vão para outro relacionamento, não conseguem dar folga, não conseguem viver na solitude nem um dia sequer? Pois é, o Gaules é um desses caras. Então, vamos para a vinheta de abertura e a gente volta para falar sobre isso. Pois é, solitude. Solitude é uma questão bem complexa, né? Viver sozinho, consigo mesmo, não é uma missão fácil, não é uma missão para qualquer um. Viver com os seus próprios erros, com os seus próprios acertos, com a sua própria autoestima ou baixa estima, não é para qualquer um. E isso vem trazendo uma série de problemáticas aí para essa juventude que está aí e até para os nem tão jovens assim. Como é que as pessoas vêm se comportando? E eu vou trazer para vocês hoje um personagem dos mais bacanas que a gente pode encontrar, o Gaules. O Gaules está aí na vida dos gamers já, ele é um dos principais gamers do Brasil já há mais de 15 anos. O Gaules já foi de jovem streamer para não tão jovem streamer assim. Passou aí já por todos os podcasts do país. E como eu falei para vocês aí no início, na apresentação, ele é uma unanimidade no que diz respeito a ser uma pessoa boa, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que tem uma índole bacana, né? Então ele é unanimidade nesse sentido.
O Gaules resgatou e foi resgatado. Por que eu digo resgatou e foi resgatado? Porque ele estava alguns anos atrás, não vou saber precisar quantos anos atrás, mas uns bons anos atrás, eu diria para vocês que mais de 3 anos, ele estava numa fase extremamente complicada, ruinzão mesmo, onde ele perdeu tudo, onde ele estava numa depressão terrível, assim, daquela depressão séria mesmo, que a gente escuta falar, mas dificilmente vê. Ele conheceu a Leti. Se conheceram na internet, se conheceram no Instagram, ele seguia ela, ele seguiu ela, e os dois se seguiram e foram se conhecer pessoalmente, e daí o Gaules teve um relacionamento com essa menina que durou até algumas semanas atrás. Todo mundo falou, canal pequeno, canal médio, canal grande, todo mundo falou sobre o término do relacionamento aí do Gaules, criticando o Gaules e criticando a Leti, que a Leti não tinha nada e quando ela se aproximou do Gaules, ela também era problemática psicologicamente. Os dois eram problemáticos psicologicamente falando. Os dois tinham deficiências e tinham problemas de viver consigo mesmo, e problemas de autoestima, e problemas de estar pensando em atentar contra a própria vida. Então os dois eram problemáticos, tanto o Gaules quanto a Leti. E no desenvolver desse relacionamento, nesses anos que eles ficaram juntos, o que aconteceu? O Gaules se curou, a Leti se curou, e os dois não estavam mais dando juntos, certo? E resolveram cada um ir para o seu lado. Alguns dizem que a Leti largou o Gaules, outros dizem que o Gaules largou a Leti, que ele já estava engatado em outro relacionamento. E quando eu vou fechar aqui uma linha do tempo, é o que exatamente parece, o Gaules já estava engatado aí num outro relacionamento, com a Beatriz Botino, essa garota que eu vou apresentar aqui para vocês, que é uma outra influenciadora. E do término do relacionamento do Gaules com a Leti, o Gaules não levou 15 dias para atar aí, para pular para um novo relacionamento aí com a Beatriz Botino. Até aí tudo bem, né? Até aí cada um, os dois são grandes, os dois são jovens, os dois são maduros. Mas a questão na internet hoje nada fica desaparecido, né? Nada fica escondido, todo mundo vai lá buscar a verdade dos fatos. Foram buscar quem era a Beatriz Botino e encontraram, né, ela como streamer, ela como influenciadora, encontraram alguns vídeos dela falando que ela teve no carnaval, e esse carnaval ela beijou 20 na boca e 30 não sei aonde, diversos vídeos dela aprontando no carnaval. E aí imediatamente quando ela conhece o Gaules, ela avisa o Gaules dessas paradinhas que aconteceram no carnaval, e os dois atam um relacionamento. Então, e o Gaules, segundo ela, já era ciente do que ela aprontou aí no carnaval e ciente da vida que ela tinha. É uma menina que diz que viajou para a Europa e nunca gastou R$1, porque ela sempre foi bancada por outras pessoas. Então, e que retribuía com beijos e abraços, palavras dela, não sei o que estou inventando. Eu ia até colocar esse vídeo dela aqui, mas eu desisti porque eu achei um vídeo medíocre. Todas essas informações que eu estou dando para vocês estão aí na internet, e não é o assunto eu vim falar da vida da Leti e do Gaules, e sim do comportamento do Gaules em sair de um relacionamento e atar com um outro relacionamento quase que instantaneamente, e dela, da Beatriz, achar que o passado não importa, né? Ela, quando conheceu o Gaules, resolveu entrar para uma congregação religiosa, abandonar, apagar o passado, dizer que nada mais acontece, nem aconteceu, dizendo que o Gaules sabia de todo o passado dela e que os dois estão felizes. Então aí a pergunta que eu faço para vocês, de fato, o passado de uma pessoa interessa? Vai em algum momento prejudicar o relacionamento? Sim ou não? Deixa aí nos comentários do vídeo. É interessante um cara como o Gaules, que só vive entre 4 paredes, já vai meter aí 40 anos nas costas, estar envolvido rapidamente, pulando de galho em galho, em relacionamento com uma velocidade tão grande, a ponto de não entender direito a vida. Será que
A depressão dele tem um outro tipo de manifestação, uma manifestação que faz com que ele se junte com outras pessoas. Que tipo de coisa que o gaulês tem? Sabe? Que tipo de problema que esse gaulês tem, entendeu? A menina é gata, super bonita, tudo bem, mas é uma menina muito experimentada, muito vivida, muito viajada e, sabe, sabe quando você vê que não casa com o gaulês? Não casa, que eu digo, não dá match com o gaulês, mas deu, né? E até aí, dane-se, né? Os dois são grandinhos, os dois são maior de idade, cada um que se vire e tem direito de, de repente o gaulês só quer passar uma chuva, é válido? É válido. De repente a Beatriz Botino quer só um pouco de hype, os dois entraram num acordo de cavalheiros, eu te dou um pouco do meu hype e você me dá um pouco aqui de felicidade, amor e alegria, é possível? É possível, tudo é possível. Nesse mundo de papai do céu que a gente vive, tudo é possível. Então, o fato é que, né, falando de que o passado importa ou não importa, eu acho que em um determinado momento isso vai importar. Fizeram uma queima de arquivos nas coisas da Beatriz que foi impressionante. Todos os vídeos dela do Instagram, do Facebook que eram comprometedores, quase todos foram deletados. Eu tenho alguma coisa aqui que eu já tinha guardado. Alguns canais aí conseguiram ainda manter algumas coisas, então a gente deve fazer alguns vídeos ainda falando sobre o gaulês e a Beatriz, reagindo a alguns conteúdos, mas com outro pano de fundo, né? Hoje aqui são duas perguntas a serem respondidas, né? O passado importa? Na minha opinião sincera, em algum momento vai importar. Porque os teus amigos vão te falar, pô, gaulês, e aí, gaulês? Pô, tá de novo com aquela menina lá, aquela menina que parece que não é muito séria, né? Tem um monte de nome para isso aí, que vocês escolhem o nome que vocês quiserem, eu não vou falar esses nomes aqui. Mas me parece uma manifestação da depressão do gaulês, ele não conseguir ficar sozinho. E independentemente de qualquer coisa, porque ele também não é santo, né? Se a Beatriz não é santa, o gaulês também é menos santo ainda. Então, o que a gente faz com esses dois? Deixa os dois viver a vida, deixa os dois rolar o que tiver que rolar, e lá na frente, papai do céu que sabe o que vai dar para esses dois. A gente aqui não pode julgar nem coisa nenhuma. Eu tô só fazendo uma interpretação desse cenário, uma avaliação desse contexto, para perguntar se o passado importa. E, na minha opinião, importa. Porque em algum momento sua família vai se questionar, em algum momento os seus amigos vão se questionar, vão chegar, você vai ficar de saco cheio logo, de tanta gente falar. Depois a diferença de idade muito grande. Eu já namorei uma garota quase 30 anos mais nova do que eu, e eu sei o que eu passei. Um aborrecimento sem tamanho por conta disso, né? Embora nem eu nem ela tivéssemos nenhum tipo de problema com isso, para nós não era problema para os outros que viam a gente feliz, que viam a gente passeando, que viam a gente gozando a vida, e as pessoas se preocupavam com isso. Meus pais, os amigos dela, os meus amigos, todo mundo tinha essa questão. E vou falar para vocês, não foi isso o motivo da nossa separação, não foi a diferença de idade, foram outras coisas, né? Então, aqui do gaulês e da menina aí também, da Beatriz, há também essa diferença de idade, mas eles não estão preocupados, então ninguém vai estar. Então, o passado importa. Essa é a minha questão. E aí, essa dependência emocional. Se eu fosse dizer para vocês alguma coisa, como o gaulês já passou por N episódios aí de depressão, eu não estranharia dizer que essa história dele aí com ela, essa dependência emocional, é uma dessas manifestações ocultas da depressão. Eu acho que sim. Eu acho que essa dependência emocional que o gaulês tem é nada mais, nada menos do que um dos episódios silenciosos de uma depressão, que ele nem se toca a respeito disso. Nem ele se toca, nem ela se toca, ninguém se toca. Mas é uma coisa que os dois vão ter que conviver, e o gaulês vai ter que entender cada vez mais.
Recomendo para ele continuar com o tratamento. Eu sei que ele fez tratamento. A gente tem pessoas próximas que tem alguns amigos que se relacionam com o Gaules e dizem que ele está bem melhor. Produtivamente, ele está muito bacana no trabalho dele. Hoje, no quesito games, nessa bolha games, ele é um dos caras mais bem realizados, mais bem remunerados, que deu mais certo. Espero que continue dando certo. Ele vai sempre dar certo. Hoje ele está envolvido com a Fúria, que é um dos times que representam o Brasil e pelo mundo em todas as competições de gameplay. Então o Gaules é um cara que tá bem na fita, bem resolvido, bem financeiramente, bem estruturado. Então deu a volta por cima do que ele estava antes, quando ele conheceu a Leti lá para trás. E agora ele tem todo o direito de escolher com quem ele se relaciona, perdoar o que tem que ser perdoado, ter a dependência emocional de quem quer que seja, mas recomendo cuidado, né? Recomendo muito cuidado, e para Beatriz também recomendo muito cuidado, porque se ela acha que o Gaules é santo e está aí pronto para iniciar um relacionamento com ela zerado, com conta zerada, ela também tem que estar, porque o Gaules também tem o passado dele, o Gaules também tem as histórias dele, e o Gaules também, né, e se eu for falar aí da cronologia dele, a Leti, com essa menina e com essa Beatriz, é muito provável que, enquanto ele ainda estava com a Beatriz, ele já estava conhecendo aí enquanto ele estava com a Leti, ele já estava conhecendo a Beatriz, por uma razão de cronologia simples, né? Então, às vezes a gente está achando que ele terminou o relacionamento com a Leti, aí os dois terminaram e ele, em 2 semanas, já se relacionou aí com a Beatriz, porque, na verdade, eles já estavam alguns meses juntos, o Gaules aí e a Beatriz. Mas tudo isso é achismo da minha parte, tá? Fato é, respondemos as duas questões. O passado importa? O passado das pessoas importa? Importa. Importa. A pessoa que foi muito promíscua e que tinha esse material publicado na internet, ela era streamer, ela era influenciadora, ela contava as histórias dela, as viagens dela na internet, então saiu apagando tudo. O Gaules, por sua vez, também tem o passado dele aí, e a gente tem que saber lidar com isso. E, por fim, essa dependência emocional dele aí, que eu acredito que seja algum tipo de manifestação silenciosa da depressão que ele vive. Não é normal uma pessoa ter aí alguns anos de relacionamento, uma estabilidade com a Leti, né, que era o caso do Gaules, e num prazo curtíssimo de tempo, encerrar um relacionamento com a Leti, e quase que instantaneamente engatar aí com a Beatriz. Mas é isso, os dois são grandes, os dois são adultos. Eu vim aqui só comentar com vocês esses episódios. Talvez eu faça um vídeo falando da Beatriz especificamente, mas eu ainda vou pensar sobre isso, se eu vou fazer ou não. Afinal de contas, a gente aqui fala de relacionamento humano, fala de outras questões, mas fofoquinha eu ainda não estou fazendo. Ou vou fazer também, ninguém tem nada a ver com isso. Um abraço, vamos para a vinheta de encerramento, que, como eu sempre digo, é um presente para vocês. E fica um recadinho também aí para vocês se inscreverem no canal, o canal vem crescendo bastante. E eu quero ver se nesse 2025 aí a gente chega o mais próximo possível de 100 mil inscritos, tá bom? Gostaram aí desse vídeo? Entenderam a história aí da Beatriz e do Gaules? Vocês entenderam? Vamos nessa. Grande abraço. A gente se vê em breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.